Em uma era de esperança e expectativa messiânica, Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos, e Judas Iscariotes foi um deles. Este homem estava destinado a um papel crucial, mas também sombrio. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Mateus 26:14. Era um tempo de grandes milagres e promessas, e Judas estava no meio dessas maravilhas. Mas sua história tomaria um rumo traiçoeiro. Conheça a história do homem que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sombras das Escrituras desvendando os mistérios mais profundos e sombrios da Bíblia. No capítulo de hoje, figuras das sombras. Judas Iscariotes. Introdução ao traidor. O discípulo escolhido. Em uma era de esperança e expectativa messiânica, Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos. E Judas Iscariotes foi um deles. Este homem estava destinado a um papel crucial, mas também sombrio. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Mateus 26:14. Era um tempo de grandes milagres e promessas, e Judas estava no meio dessas maravilhas. Mas sua história tomaria um rumo traiçoeiro, a semente da traição, ganância e descontentamento. Enquanto Judas caminhava ao lado de Jesus, algo se passava em seu coração. O dinheiro e o poder estavam lentamente corrompendo suas intenções. João 12:4-6 revela que não falou isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que ali se lançava. O amor ao dinheiro alimentava sua traição, e a ganância era uma sombra que pairava sobre ele. O acordo sombrio, o preço da traição. A traição começa a tomar forma. Judas se encontra com os principais sacerdotes e negocia a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Que me dareis, e eu vou-lo entregarei. Mateus 26:15. Esse preço baixo, comparado ao valor da vida de Cristo, destaca o desprezo de Judas pelo que estava em jogo. A oferta é aceita, e Judas se torna um homem marcado pela traição. A última ceia. Revelações e confrontos. Na última ceia, o ambiente está carregado de tensão. Jesus revela que um dos seus discípulos o trairia. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Mateus 26:21. A sala é tomada por murmúrios e perguntas. Judas, tentando disfarçar sua culpa, pergunta: Sou eu, Rabi? Mateus 26:25. Jesus, com um olhar penetrante, confirma a traição, e o peso da acusação recai sobre Judas. O jardim do Getsemane, o beijo da traição. No jardim do Getsemane, Judas se aproxima de Jesus com um beijo, um sinal de traição disfarçado de saudação. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. Mateus 26:49. Esse beijo, que deveria ser um gesto de amor, se torna o símbolo da traição mais profunda. A prisão de Jesus é o resultado direto desse ato sombrio. A prisão de Jesus, o impacto da traição. Com o beijo de Judas, a prisão de Jesus se concretiza. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus 26:50. A cena é um turbilhão de ação e emoção. Judas, agora afastado, observa de longe, começando a sentir o peso de sua decisão. A traição se concretiza e o futuro de Jesus começa a se desenrolar com terríveis consequências. O remorso de Judas, arrependimento tardio. Após a condenação de Jesus, Judas é consumido pelo remorso. Então Judas, o traidor, vendo que Jesus fora condenado, trouxe de volta o dinheiro, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Mateus 27:4. A culpa é avassaladora, mas seus esforços para corrigir o erro são em vão. A tentativa de retorno do dinheiro é rejeitada pelos sacerdotes, e Judas se afunda em desespero. O destino trágico, o enforcamento. O remorso de Judas o leva a um destino trágico. Então Judas
Atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27:5. A cena é uma culminação devastadora para um homem que não conseguiu encontrar redenção. O enforcamento é um símbolo sombrio da incapacidade de lidar com a culpa e o arrependimento. O campo do oleiro, o cumprimento da profecia. As 30 moedas de prata são usadas para comprar o campo do oleiro, conforme a profecia. E tomaram as 30 moedas de prata e as deram pelo campo do oleiro, assim como o Senhor me ordenou. Mateus 27, 9 e 10. O campo se torna um testemunho das consequências da traição e da realização das Escrituras. A aquisição é um lembrete sombrio da traição de Judas e das profecias cumpridas. A triste herança, impacto na comunidade dos discípulos. A morte de Judas deixa uma marca profunda na comunidade dos discípulos. Eles se reúnem para encontrar um substituto e, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois escolheste. O legado sombrio de Judas paira sobre eles, enquanto buscam preencher o vazio deixado por sua traição. A lição da traição, advertências e reflexões. A traição de Judas é uma lição sobre as consequências da avareza e da deslealdade. Não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Sua vida e seu fim são um aviso sombrio sobre o preço da traição e a importância da integridade. A história de Judas nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e valores. O legado de Judas na história. Retrato de um traidor. O legado de Judas Iscariotes é amplamente conhecido como o arquétipo do traidor. Sua história é usada em sermões e ensinamentos para ilustrar os perigos da corrupção moral e da avareza. O nome de Judas se torna sinônimo de traição, e sua vida é estudada como um exemplo dos efeitos devastadores da deslealdade. A psicologia de Judas, motivações e ações. A psicologia de Judas oferece uma visão sobre suas motivações. O que levou um homem que andou com Jesus a traí-lo por 30 moedas de prata? A análise de suas ações revela o papel do dinheiro, do poder e da insegurança em sua decisão. Compreender a psicologia de Judas é crucial para entender as complexidades da traição, a reação da sociedade na época, condenação e impacto. Como a sociedade da época reagiu à traição de Judas? A condenação foi severa e imediata, refletindo a gravidade de seu ato. A traição de um líder religioso teve profundas implicações para a comunidade judaica e para os primeiros cristãos. A reação da sociedade destaca a seriedade do ato e suas consequências duradouras. O papel de Judas na redenção. Parte do plano divino. Mesmo em sua traição, Judas desempenha um papel no plano de redenção. Sua ação leva à crucificação e ressurreição de Jesus, eventos centrais para a teologia cristã. A história de Judas se torna parte de um plano divino maior, mostrando como até mesmo atos de traição podem se encaixar na realização das profecias. O efeito na teologia cristã. Traição e perdão. A traição de Judas também influencia a teologia cristã. O conceito de traição e arrependimento é explorado em profundidade. Como a traição de Judas se relaciona com a visão cristã de perdão e redenção. A teologia continua a refletir sobre essas questões, oferecendo insights sobre a natureza da falha e da redenção. O legado de Judas na arte e cultura. Representações artísticas. A figura de Judas Iscariotes tem sido retratada em várias formas de arte e cultura. Pinturas, peças teatrais e literatura exploram sua traição e arrependimento. Essas representações ajudam a manter viva a discussão sobre Judas, oferecendo diferentes perspectivas sobre sua vida e ações. Reflexão final. O que podemos aprender? A história de Judas Iscariotes é um convite à reflexão. O que podemos aprender com a traição de Judas? Em nossa busca por compreensão e crescimento espiritual,
É crucial aprender com os erros dos outros. A vida de Judas nos desafia a considerar nossas próprias escolhas e a importância da integridade em nossas ações, o impacto duradouro. Judas e a moralidade. O impacto duradouro da vida e da traição de Judas ressoa até hoje. Sua história continua a ser um ponto de referência para discussões sobre moralidade, lealdade e redenção. A análise contínua de sua vida e ações oferece lições valiosas sobre como lidar com nossas próprias falhas e desafios, conclusão e preparação para o futuro. À medida que encerramos nossa exploração da figura de Judas Iscariotes, convidamos você a refletir sobre o que aprendemos. A história de Judas não é apenas uma narrativa de traição, mas também uma oportunidade de examinar nossa própria moralidade e integridade. No próximo episódio de Figuras Sombras, exploraremos a vida e os mistérios do profeta Daniel. Inscreva-se, curta e ative o sininho para não perder essa jornada espiritual. No próximo episódio de Figuras Sombras, vamos mergulhar na vida e nas profecias do profeta Daniel. Prepare-se para explorar visões apocalípticas e os segredos revelados por Deus. Inscreva-se agora, curta e ative o sininho para garantir que você não perca essa emocionante continuação da nossa jornada pelas Escrituras. Se você achou esta análise da traição de Judas fascinante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas atualizações e continue explorando os mistérios e sombras das Escrituras conosco. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdo profundo e envolvente.